Vamos dar continuidade, então, ao nosso curso sobre dons bíblicos. Lembrando você que este curso ele está totalmente baseado no trabalho desenvolvido pelo Dr. Frank R. Parrish. Uma introdução aos dons bíblicos. Essa é a parte introdutória deste curso. Hoje nós queremos dar início falando sobre caráter ou dotação espiritual. E já foi dito corretamente que os dons espirituais são semelhantes a espadas de dois gumes. Essas espadas de dois gumes podem cortar em ambas as direções. Elas podem e deveriam ser usadas corretamente. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e, por favor, abra a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Onde a palavra de Deus diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, fica claro que os dons, eles são como espadas cortantes, eles têm um objetivo, eles têm uma finalidade. Quando o Espírito Santo concede os dons, ou, conforme diz Paulo, quando o Espírito Santo se manifesta desta forma, ele tem o objetivo de gerar, de produzir um fim proveitoso. Agora, essas espadas também podem ser usadas de maneiras negativas, desordenadas e nocivas. A razão pela qual Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 12 a 14, com a intenção de dar direção para a utilização dos dons na igreja. A maneira positiva ou maneira negativa pela qual essa espada ou o dom corta é determinada pelo caráter e pelo coração do indivíduo, mais do que por qualquer outra coisa. Então entenda que o que determina a qualidade da operação do dom é o caráter. Como está o seu caráter? Se é um bom caráter, a operação do dom vai ser boa. Se é um caráter ruim, a operação do dom vai gerar um resultado negativo também. Portanto, nós precisamos, antes de mais nada, começar a desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, se queremos fazer bom uso dos dons que o Espírito Santo tem nos concedido. A grande verdade, meu querido aluno, é que Deus deu dons à sua igreja. Contudo, a sua maior prioridade para nós é que cada um de nós seja conformado à imagem, ou seja, ao caráter, à semelhança moral e espiritual de Cristo. Por isso, no livro de Romanos, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 28 e 29, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então fica claro aqui, nesse texto, que o Senhor ele nos predestinou para sermos conformes, ou seja, conformados, ou seja, parecidos com a imagem de seu Filho. Amém, querido? Então você foi chamado para isso. Você foi chamado para ser alguém conformado à imagem de Cristo. No capítulo 12, no versículo 1 e 2, Paulo nos dá uma dica, nos dá uma direção a respeito de como acontece essa conformidade à imagem de Cristo em nossas vidas. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, Paulo diz que a primeira coisa que precisamos fazer para sermos conformados à imagem de Cristo é oferecer a Deus um culto racional. O que é esse culto racional? É um culto que é espiritual, mas é movido pela nossa razão. É movido pelo nosso desejo, pela nossa atitude de levar o nosso corpo a adorar a Deus.
Então, todas as vezes que nós prestamos o nosso culto, seja na célula, seja na celebração, seja na devocional pessoal, nós estamos oferecendo a Deus um culto racional. Por quê? Porque nós levamos o nosso corpo de uma forma voluntária, consciente, a adorar a Deus. Mas não para por aí. Paulo continua dizendo, e não vos conformeis com este século. Então, a segunda coisa que nós precisamos fazer para sermos conformados à imagem de Cristo é oferecer a Ele um estilo de vida que não adota a forma do mundo. Tomar decisões na nossa vida que nos afastam das coisas do mundo e nos aproximam cada vez mais das coisas de Deus. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o terceiro passo a ser dado é experimentarmos a transformação da nossa alma. E nós sabemos que a alma, ou a mente, ela envolve as nossas emoções, a nossa vontade e o nosso intelecto. Todos esses elementos, componentes da nossa alma, precisam passar por uma transformação, que é resultado do nosso culto do racional e da nossa decisão de não nos conformarmos com este mundo. Aí, então, como resultado disso, estaremos experimentando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas também em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 18, Paulo nos mostra como se dá todo esse processo. Como é que acontece na nossa vida essa transformação que Paulo diz que é a conformação, a nossa conformação à imagem de Cristo. Então aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. Vamos ler lá então. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo está nos ensinando aqui, meu querido aluno, que essa transformação, ela se dá então de glória em glória, ou seja, é um degrau de cada vez, é subindo cada vez mais, recebendo cada vez mais essa transformação em nossas vidas. Frequentemente no corpo de Cristo, os crentes, e isso inclui os líderes, meu irmão, procuram exercitar os seus dons, que no Novo Testamento grego é a palavra carismata, sem considerarem o desenvolvimento do caráter. Há muita gente dentro do corpo de Cristo, e isso inclui alguns líderes, pastores, missionários até, que estão desenvolvendo os dons ou praticando os dons sem a preocupação de tratar o seu caráter. É preciso que seja dito, no entanto, que na perspectiva de Deus, nenhum dom pode substituir um caráter semelhante ao de Cristo. A vontade de Deus é que tenhamos tantos os dons quanto um caráter semelhante ao de Cristo. Uma coisa não pode ser experimentada sem a outra. Se tivermos um caráter semelhante ao de Cristo, descobriremos que os dons espirituais funcionarão melhor. Eles também produzirão mais frutos na vida dos outros, porque haverá uma unção maior em nossas vidas. Portanto, dons e caráter devem caminhar juntos. Agora, essa busca por uma transformação, por uma conformidade do nosso caráter com o caráter de Cristo, é uma busca que dura a vida inteira. Não é uma experiência individual, particular, num dado momento, mas é uma busca. A pergunta é, como que nós podemos crescer num caráter semelhante ao de Cristo, tendo equilíbrio, integridade e os frutos do Espírito? Eu quero dar para você algumas sugestões com as quais nós podemos começar. Em primeiro lugar, submeta o seu coração a Deus e a outros cristãos. Isso você fará através de uma vida devocional.
com oração, leitura da palavra, adoração, jejum, práticas devocionais, mas também sujeitando-se a um discipulado, sujeitando-se ao acompanhamento de uma pessoa que tenha um tempo maior de vida com Deus do que você, uma pessoa mais madura, um ancião em Cristo, que possa conceder a você também a cobertura, a proteção e a direção na sua vida espiritual. Segundo, desenvolva um espírito humilde e educável ou ensinável. Seja uma pessoa ensinável, tenha um espírito humilde, queira sempre estar aprendendo, caminhando um pouco mais, desenvolvendo a sua vida cristã de uma maneira mais intensa, né? Com um espírito humilde mesmo. Sempre pronto a aprender, nunca achando que você sabe, que você já sabe tudo. Sempre temos o que aprender com os nossos irmãos e com a palavra de Deus, com as nossas experiências em Jesus Cristo. Terceiro, busque o desenvolvimento dos frutos do Espírito na sua vida. No livro de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 ao 26, Paulo dá um amplo ensino sobre as obras da carne, sobre o fruto do Espírito, sobre a vida no Espírito. Então, somos exortados ali a andar no Espírito para não satisfazer as concupiscências, ou seja, o desejo egoístico da carne. E para que nós possamos vencer as obras da carne, devemos praticar o fruto do Espírito Santo. Paulo coloca o fruto no singular, porém, ele apresenta algumas características deste fruto do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Portanto, somos exortados pela palavra de Deus a buscar o desenvolvimento dos frutos do Espírito. Em quarto lugar, estude a palavra continuamente e procure sempre aplicar a palavra de Deus à sua vida pessoal. Pratique a palavra, não somente leia a palavra para assimilar informações, mas para que a prática da palavra seja uma prática constante na sua vida. Então, estude a palavra continuamente, mas aplique sempre a palavra de Deus à sua vida pessoal. Quinto, permita que o Espírito Santo revele as atitudes carnais em seu próprio coração. Então, arrependa-se dessas atitudes quando forem reveladas e faça frequentemente uma nova entrega a Cristo. Em Romanos, no capítulo 13, versículo 14, Paulo nos exorta a fazer isto da seguinte maneira. Ele diz assim: mas revesti-vos o Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, duas coisas precisamos fazer, uma positiva e uma negativa. A positiva, revestir-nos de Cristo a cada dia, nos conformando à sua imagem, deixando-nos transformar na nossa alma, passar por essa transformação da nossa alma. Mas também existe o aspecto negativo, que é rejeitar, renunciar, não disponhais nada para a carne. Então nós devemos diariamente, frequentemente, estar renovando a nossa entrega a Cristo. Há mais que pode ser feito, isso aqui é apenas algumas sugestões. Mas também você pode reunir-se regularmente para oração com outros líderes cristãos, numa atmosfera de abertura, de uma mútua prestação de contas e responsabilidade. Se você não estiver se reunindo com um grupo assim, tente então organizar uma reunião deste tipo. A coisa mais perigosa que um líder pode fazer, querido, é isolar-se. Líderes que se isolam perdem muito no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com a igreja. Então, quando um líder começa a isolar-se, aí vai entrar o orgulho, o pecado e o engano. Então, cerque-se com outros líderes cristãos e levem as cargas uns dos outros, conforme Paulo nos exorta em Gálatas 6, de 1 a 3. E eu espero que você use essas sugestões como um estímulo a ser mais diligente na sua busca, que dura a vida toda, de ser conformado à imagem de Cristo. Amém, querido? Agora, eu quero orar com você e pedir a Deus que o abençoe e capacite você a desenvolver essa busca que vai durar a sua vida inteira.
Amado Espírito Santo, tu que capacitas-nos com os dons, leva-nos também a viver uma vida que glorifique o nome de Jesus. Dá-nos uma vida íntegra na tua presença. Leva-nos a ser conformados à imagem de Cristo. Eu oro por mim, oro pelos nossos alunos, oro por qualquer pessoa que esteja ouvindo este áudio. Que o Senhor possa abençoá-los de tal forma que verdadeiramente eles possam andar no Espírito, viver no Espírito, viver uma vida conformada ao Senhor, experimentar a transformação da sua mente, para que eles também experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu oro por todos os irmãos e irmãs que estão agora ligados conosco através deste áudio, desta aula, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Em breve nós estaremos de volta com a continuidade do curso Dons Bíblicos. Fique com Deus. Receba um abraço aí, em nome de Jesus.